E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E aqui estou eu sentado no chão aqui para fazer mais um vídeo. Na verdade eu vou tentar fazer 3 vídeos aqui, né? Talvez um que eu acabei de fazer eu já postei, mas vocês vão ver os vídeos aí no canal. E uma coisa também, pessoal, eu vou falar aqui dos países muçulmanos que eu visitei, para quais que eu voltaria, para quais que eu não voltaria, as impressões e tudo mais. E tem um país, o Azerbaijão, por exemplo, que eu vou deixar por último. Se fosse em ordem alfabética, eu falaria do Azerbaijão primeiro. Mas tem um fato muito interessante sobre o Azerbaijão, eu acho que vale a pena fazer um suspense aí e deixar por último. E antes de começar, pessoal, eu estou preparando aqui um curso onde eu vou mostrar para você como transformar o YouTube num negócio, tá? Usando pelo menos 3 estilos diferentes aqui de vídeos, tá? Eu tenho esse canal, tenho outro canal que chegou a meio milhão, tenho vários vídeos aí que passaram de 1 milhão de visualizações e tal, e é graças ao YouTube que eu consegui dar início ao trabalho online. Mesmo partindo para várias outras coisas, né, aula de inglês, tradução, trabalho freelancer, edição de vídeo, tantas coisas que eu fiz, né, trabalhando online, mas o YouTube foi a catapulta para isso, né? Então, quem tem um negócio, né, negócio seja um negócio físico, uma loja ou um negócio online, cara, você tem que ter YouTube. Mesmo que você não queira ser youtuber que vai ter muita visualização, tá? Mas para ser o cartão de visita do seu negócio, pelo menos, ter um método aí de em 3 meses você ter um canal funcional no YouTube que mesmo não tendo muita visualização vai ser extremamente benéfico para o seu negócio, e eu vou te mostrar tudo isso e mais. Vou deixar o link aqui para você se inscrever aqui na descrição do vídeo. Quando sair o curso, em breve, eu vou mandar aí um preço promocional para as pessoas que estão nessa lista, né? Então aproveite. Agora, vamos lá. Cara, o primeiro país de maioria muçulmana que eu visitei, né? Antes de chegar em Dubai, que foi não é um país, né? Dubai é um emirado, né? O país são os Emirados Árabes Unidos, né? Que é um conglomerado de emirados com alto grau de autonomia. Dubai é um deles. Antes de chegar lá, né? Partindo da Austrália, cara, eu já tinha interagido com muitos e muitos muçulmanos de muitas nacionalidades. Uma das pessoas com quem eu mais tinha contato lá na Austrália, né, um paquistanês que estudava comigo. Trabalhei também, já tive até aulas, né, com um iraniano no Canadá, havia muitos iranianos no Canadá. Então, em países como Canadá e Austrália, eu realmente vi muitas pessoas de inúmeros países muçulmanos, e aí que você vê a diferença de cultura entre países muçulmanos. Né? É isso que a gente tem que falar também, porque há um certo preconceito, tá? Eu falo aqui nos vídeos do lado bom e do lado ruim de vários lugares do mundo, Brasil incluído. Só que as pessoas veem os vídeos onde eu falo do problema que a imigração em massa na Europa acabou causando aí na Suécia e tal. Então as pessoas pensam, vêm falar aqui pra mim que você acha que todo muçulmano é assim. E pessoal, eu tô aqui desde 2015 falando aí sobre Dubai, sobre diferentes países muçulmanos e falando da diferença cultural entre eles. Então a pessoa que fala que eu tenho esse preconceito, ela que tá com preconceito aqui no canal de não viu os outros vídeos, não viu o meu trabalho completo e vê um vídeo só e já quer tirar uma conclusão, né? Eu tenho vários vídeos aqui, cara. Eu tô no YouTube já há alguns anos. E enfim, é bom dar uma olhada aí pra quem não tem esse preconceito, tá? Como eu disse sempre, há bons imigrantes, há maus imigrantes. Agora, indo aos países muçulmanos, né, o que a gente vê falando de imigração em Dubai, a primeira coisa que você nota chegando lá é que, cara, o cidadão emiradense é uma minoria. Não só ali em Dubai, mas eu visitei acho que 3 emirados. Teve outro que eu visitei ali do lado, que eu já esqueci o nome, começa com A. Tá no meu vídeo. No meu vídeo sobre Dubai, lá no outro canal, eu falei mais a fundo. E visitei também a capital, Abu Dhabi, tá? Que é outro emirado também. E o que você vê ali é que os emiradenses são uma minoria em seu próprio país, tá? Eles são tipo cerca de 15 a 20%. E a maioria ali são imigrantes. Há muitos filipinos, há muitos imigrantes de países maioria cristã, mas há também muitos de países maioria muçulmana. Então paquistanês, por exemplo. Você vai ver muitos e muitos lá em Dubai. E muitos homens também, é um lugar onde você vê que há muito mais homens do que mulheres, né? Quando eu fui comprar a passagem de ônibus ali para ir de Dubai para Abu Dhabi, tinha fila preferencial para mulheres, né? Então ali uma fila só para homem, lotado, né? E a fila para mulher ali era uma fila preferencial. E os assentos também no ônibus, eu notei ali que havia assentos preferenciais para mulheres de qualquer idade.
né? E cara, eu lembro que eu entrei no ônibus e tipo, só homem, homem, homem. Eu vi uma mulher ali, aí eu pedi pra sentar do lado dela, né? Era uma argentina, bonita pra caramba, mas ela falou que tinha um namorado australiano, então... E cara, na época eu era solteiro e a primeira coisa que eu fiz chegando em Dubai, eu abri o Tinder. Eu já tinha ali centenas de matches no Tinder. Só que em Dubai eu me deparei com uma mensagem lá no Tinder dizendo que... não, acho que não foi no Tinder, foi em outro site. Aquilo era proibido pelo governo emiradense, tá? Porque caía na categoria de sites que cara, eu não lembro, tinha lá em árabe a tradução em inglês também, mas sites que eram proibidos pelo governo, tá? Porque, sei lá, vão contra as leis do país, que tem uma base também na lei, não sei se eu posso falar aqui porque o YouTube não gosta desse assunto, né? Mas tem base na lei Sharia, né? Então, proibido, não pode. Eu acho que hoje deve ter mudado, tá? Isso já faz uns anos. Mas, enfim, foi uma experiência interessante passar por Dubai. Já falei bastante disso aí no vídeo lá no canal principal. De fato, tem 2 vídeos sobre Dubai, né? Falei do lado bom, do lado ruim também. Sim, tem coisas maravilhosas, lugar super avançado, muito seguro também, tá? E as pessoas às vezes têm esse conceito ou preconceito, né? Quando eu falo de problemas causados por imigração em massa na Suécia, então as pessoas pensam, pô, então se eu for para um país muçulmano, então vai ser um caos. E não, pessoal, porque na verdade, um país como os Emirados Árabes Unidos, lá as leis são tão rígidas que todos esses imigrantes, né, do Paquistão, de vários países muçulmanos, quando vão para lá, eles não se atrevem a fazer o que eles fazem em lugares como a Suécia. Então tá aí, um conceito interessante para a gente refletir. Aí depois, um país que eu nem sei se eu coloco na lista aqui, que foi muito, muito rápido, Marrocos. Mas assim, é um lugar que só de chegar no aeroporto já tem uma má impressão e já me deu uma certa saudade do Brasil ao chegar ali, né? Foi uma escala passando por Portugal, então a gente ficou 24 horas. Não deu pra ver muita coisa, mas tá aí um lugar pra onde eu voltaria, porque Marrocos tem muitos lugares bonitos para visitar, que eu queria falar aqui com mais experiência, mas como eu não visitei, vai ficar aí para outro vídeo. Mas a mais experiência no aeroporto, fila, né, pessoas furando fila, você vê não só a cultura ali de furar fila, dane-se, mas também os próprios oficiais ali, trabalhando de forma desorganizada. Eu tinha que falar até minha profissão ali, cara, quando eu falei, não, youtuber, tipo, o que é YouTube? Mas para qual empresa você trabalha? Tem que ter uma empresa. Eu tive que falar pro oficial da imigração ali, cara, sei lá, Google. Aí o cara, Google, que legal. Espero que não faça perguntas, né? Infelizmente não fez, mas seria interessante, né? Tentar responder. Enfim, isso foi em 2015. Depois, Turquia. Cara, Turquia, maravilhoso. A gente passou por Istambul, ficamos 2 semanas lá. Foi um lugar que nós já estávamos no modo nômade digital, então foi uma viagem assim mais sem pressa. Muita história, né? Istambul, que era chamado de Constantinopla, era o último resquício ali do cristianismo ortodoxo, do que sobrou do Império Romano, que depois passou a ser chamado de Império Bizantino, né? Mas o que sobrou dali foi aquele último resquício que depois o Império Otomano tomou, né, para eles, e aí converteram lá a Catedral Ortodoxa de Santa Sofia numa mesquita que ficou assim por centenas de anos. Aí depois, acho que na década de 30, 1930, passou a ser um museu. E quando a gente foi para lá em 2020, ainda era um museu. Só que naquele ano, 2020 ou 2021, se eu não me engano, recentemente, foi reconvertida novamente a uma mesquita, né? E pois foi muito interessante. Assim, é um lugar maravilhoso, voltaria para lá, mas com certo cuidado, principalmente para quem é mulher e principalmente mulher sozinha. Cara, é um lugar assim até parecido com o Brasil. Tipo, o gringo vem visitar o Brasil, vai para um lugar como Rio de Janeiro, assim, pode ser uma experiência maravilhosa ou uma experiência horrível. Se a pessoa se prepara, sabe como lidar, conhece a cultura, sabe para onde ir, para onde não ir, maravilha, experiência maravilhosa. Agora, se não, pode ter uma experiência muito ruim, principalmente para quem é mulher, ou mesmo homem, tá? Golpes. Cuidado. Você acha que o brasileiro muitas vezes é agressivo na venda? Quando você passa por, sei lá, aqui na beira da praia e as pessoas querem te vender, restaurante, ou querem que você entre na loja. Cara, na Turquia é muito mais. E você tem que negociar preço muitas vezes, porque aquilo que custaria, sei lá, 100 liras
Eles olham pra sua cara e pensam, esse aí tem dinheiro, é um turista bobão, 300 liras. Mas aí você negocia e tenta chegar a 150. Então é muito comum isso na cultura ali, de negociar, né? Parece que eles até gostam disso e ficam, tipo, não bravos, mas assim, tipo, parece que faltou alguma coisa na interação, né? Quando você não negociou o preço, né? Então é interessante fazer isso, né? Esse bargaining, né, em inglês, que é você tentar negociar o preço e tal, até com coisas pequenas, porque senão você vai pagar muito mais, né, do que você pagaria normalmente. E mesmo ficando só em Istambul, cara, tem tantos lugares na Turquia, assim, país enorme, né? A gente não foi para Capadócia, não deu. Depois a gente foi para Geórgia, né? Mas tem muitos lugares para conhecer, então tem um lugar para onde eu voltaria. E também Turquia é um país laico, tá? Então lá é um lugar que você vê contrastes, você vê mulheres vestidas assim, bem como se fosse Europa, um país ocidental. E também você vê mulheres de hijab e de burca. Então, e há lugares também por onde a gente passou ali que, cara, você só vê homem, homem, homem e mais homem. E muitos lugares ali assim, super lotado. Eu me lembrava da 25 de março em São Paulo. E aí, depois, Bósnia. Cara, Bósnia é interessante porque não é um país só muçulmano, tá? É um país católico, cristão ortodoxo e muçulmano. Tanto que essa tensão, Bósnia fica aqui, né? Há uma certa tensão, né, na Bósnia. Lá no meu canal principal tem um vídeo, né, sobre o país. Cara, o país tem 3 presidentes. Isso que é interessante sobre a Bósnia. E houve ali uma guerra nos anos 90. Antes disso era parte da antiga Iugoslávia. E muito, muito antes disso, né, se vocês forem ver aqui é o lugar, né, eu falei de Constantinopla, que era Istambul, que o Império Otomano tomou isso aqui, que era tudo cristão, né? Tudo parte do Império Romano, depois se converteu ao cristianismo. Aí de um lado eram os católicos, de outro lado cristãos ortodoxos. Só que tudo isso que era dos cristãos ortodoxos, né, o Império Otomano, né, os muçulmanos foram tomando isso aqui pouco a pouco, tomando grande parte aqui da Europa, do sudeste da Europa, né, que hoje seria Albânia, Bósnia, Montenegro. E Bósnia é um dos lugares que ficava ali bem no encontro do cristianismo ortodoxo com a parte que era católica. Então você já tinha ali, tipo, digamos, uma... Assim como você tem uma falha geológica, né, que causa terremoto, né, 2 placas tectônicas se encontram, ali você tinha uma falha teológica, digamos, um lugar onde duas visões de mundo se encontravam, né, o catolicismo e o cristianismo ortodoxo. E aí chegou uma terceira religião, né, o islamismo, através do Império Otomano, e agora você tem 3 religiões ali. 3 visões diferentes assim do mundo, né? Tipo uma mistura que eles conseguiram viver em paz até um certo tempo, por um certo tempo, mas depois não. E hoje você tem lá católicos, né? Você tem os ortodoxos e você tem os muçulmanos. E há 3 presidentes na Bósnia, cada um para representar esses grupos, esses 3 grupos constituintes. E caminhando ali por Mostar, né? A gente não visitou Sarajevo, né? Que foi o local do estopim da Primeira Guerra, né? A capital. Como a passagem foi muito rápida, ali a gente visitou Mostar, cidade histórica. Tem até preparei um vídeo aqui, a gente estava gravando um vídeo ali, e aí a mesquita começou a call to prayer, que é a chamada ali para oração, né, dos muçulmanos. E ali você vê marcas de tiro, né, do conflito que ocorreu nos anos 90. Não só na capital, mas em várias cidades do país, né? Então, assim, isso ficou. É uma cicatriz histórica muito recente, ainda há tensões ali, né? A gente está todo focado assim agora na Ucrânia, antes disso a gente estava focado em conflitos no Oriente Médio, enquanto isso a Bósnia pode ser uma bomba relógio, né? E há tensões ali. Vou colocar esse vídeo aqui rapidinho. Ó. E aí pessoal, bem-vindos aqui a Bósnia e Herzegovina. Estou aqui com o Stefano, a gente vai bater um papo aqui, coincidentemente. Começou agora. Ó, a mesquita já está chamando o pessoal aí para oração, há mais uma mesquita aqui na frente. Esse vídeo está aqui neste canal, tá? Mas eu fiz um vídeo mais completo sobre a Bósnia e Herzegovina, que está lá no meu outro canal. Cara, um nome difícil de falar desse país, tá? E Albânia, né? Antes disso de ter ido para a Bósnia, que foi em 2022, tá? A gente passou pela Albânia,
Montenegro e Macedônia. Esses três eu diria que são mais ou menos muçulmanos, assim. Eles ficam num status assim parecido com o da Bósnia, tá? São onde três religiões se encontram, né? Duas versões do cristianismo, né? O catolicismo e o cristianismo ortodoxo, e também o islamismo. Então você vê muitas mesquitas, há muitos muçulmanos, só que nesses países, né? Albânia, Montenegro e Macedônia do Norte, os muçulmanos são mais moderados, né? São países laicos, tá? Você vê muitas mesquitas, muitos praticantes, mulheres, a maioria assim, vestida daquela forma tradicional que você vê na Europa, né, nos países ocidentais, mas há também muitas mulheres de hijab. E fica aqui, ó, sudeste europeu. E Macedônia mudou de nome recentemente, tá? Era Macedônia, mas a Grécia pressionou a Macedônia para mudar de nome para Macedônia do Norte, né? Para não se apropriar da história da Macedônia, que é da Grécia, né? Que são povos totalmente diferentes, né? Macedônia do Norte fala uma língua eslava, né? Que é da família do russo. Não tem nada a ver com grego. Né? E Alexandre o Grande da Macedônia é grega, né? Que na época, claro, as fronteiras eram diferentes, né? Mas isso para os gregos é algo muito sério, entendeu? Eu até citei um exemplo, uma analogia no meu vídeo sobre a Macedônia do Norte, que é como se, sei lá, daqui 1000 anos as fronteiras mudaram na América do Sul e agora o lugar onde o Ayrton Senna nasceu faz parte da Argentina e os argentinos estão falando que Ayrton Senna era um herói argentino. Então, tipo, provavelmente o Brasil não gostaria disso, né? Então é mais ou menos o que acontece aí com a Grécia e com a Macedônia do Norte. Já estamos a 16 minutos de vídeo, caramba. Pessoal, eu deixei por último aqui o Azerbaijão, que fica aqui, ó. Dá um zoom aqui, tá? Aqui tá o mundo. Eita, acho que eu fui demais aqui, hein? Tá, vamos estar aqui, África, Europa, Sudeste Europeu, Turquia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, tá aqui, ó. Vou pegar a canetinha aqui. Nesse cantinho aqui, se vocês conseguem ver aí, as margens do Mar Cáspio, você tem três paizinhos ali, né? Armênia, Geórgia e Azerbaijão. E que aí tem essa disputa, né? É Europa ou é Ásia? Assim, culturalmente eles se consideram Europa. Geograficamente, parte Europa, parte Ásia, tem toda essa polêmica, né, de tipo se é Europa, se é Ásia, então muitos falam que é Eurásia, então fica para vocês decidirem. A Enciclopédia Britânica diz que é Europa, mas outras fontes que dizem que é Ásia, né? Mas o Azerbaijão é interessante porque ele é um país ainda mais, não diria mais laico, ele é laico igual à Turquia, mas é um país de maioria muçulmana. Só que ali, os muçulmanos ali, eles são mais culturalmente muçulmanos e não necessariamente muçulmanos praticantes. Né? Então, na verdade, eu até estava vendo aqui que ele entre os países muçulmanos, ele é o mais secular, é o mais laico que tem. Tem hora que você nem sente ali que está num país muçulmano. Você anda pela rua, você vê as mulheres assim vestidas igual numa cidade europeia. E você vê mesquitas, mas sabe, você não escuta tanto que a gente viu aqui na Bósnia, né, que é a chamada que as mesquitas fazem, né, para os muçulmanos orar ou rezar. Não sei qual que é a terminologia que eles usam aí, né. E, cara, ali no Azerbaijão, você vê que é um país de contrastes, é um país que tem gás natural, é um país que até tenta se intitular, né, a capital Baku, né, muitos acabam dizendo que é a nova Dubai, porque tem obras arquitetônicas muito interessantes, você vê uma infraestrutura maravilhosa, transporte é barato, gasolina é muito barato, Uber era muito barato, o país não é caro, a acomodação é muito barato lá também, mas é um país que tem muitas pessoas ricas e muitas pessoas pobres também, então você tem um enorme contraste ali. Mas com esses vários recursos naturais, incluindo o gás natural que o Azerbaijão tem, isso dá uma enorme importância geopolítica para o país. E com essa escassez que a gente está vendo agora, né, com essas mudanças, né, Ucrânia, Rússia fechando o gás aí para a Europa, né, e o Azerbaijão com todos esses recursos, isso dá um poder muito grande para o Azerbaijão, e é um país que está atualmente com conflito. Né? Sempre houve tensões, né, entre o Azerbaijão e a Armênia, há uma região disputada aqui. Se você olhar para o mapa do Azerbaijão, você vê que é um mapa meio estranho aqui, não sei se tem um mapa aqui. Olha aqui, ó. Ele tem essas regiões disputadas aqui com a Armênia. E a gente
quando a gente foi da Geórgia para a Armênia, a gente passou ali, a gente foi de van e a gente passou por certos escraves do Azerbaijão ali. E essa área é proibida também, né, que é uma área disputada. E quando você entra no Azerbaijão, a primeira pergunta que a imigração te faz é se você esteve nessa região. E quando você aplica para o visto online, né, o brasileiro precisa de um visto para o Azerbaijão, mas é um visto online, é algo que você paga $20 ali, é muito simples, é só uma burocraciazinha. E tem essa pergunta muito importante, se você esteve nessa região disputada, né? E a imigração te faz essa pergunta também, como a gente cruzou de trem, né, vindo da Geórgia, né, não tem como sair da Armênia para lá porque as fronteiras estavam fechadas, né, isso em 2020. Então a gente foi da Geórgia para o Azerbaijão naquele trem que era uma sauna móvel, né, inverno, muito frio lá fora, dentro do trem parecia uma sauna, você não conseguia dormir. De tão quente que era, eu tentei desligar ali, mas não tinha como. Mas enfim, a imigração entra lá dentro, pega seu passaporte, faz as perguntas e tal. Mas muito de boa. No Azerbaijão, eu senti assim que é um lugar onde o inglês foi quase inútil ali. É quase igual você andar pelo Brasil, assim, por cidades aqui e tentar falar inglês. Poucas pessoas falam inglês. Eu nunca na vida senti que não falar russo faria tanta falta, né? Então, se vai para o Azerbaijão, cara, aprende russo. O azeri é uma língua da família do turco, é muito parecido com o turco. Mas lá eles também falam russo, né? Muitos falam, por ter sido parte da antiga União Soviética. Então o russo ali tem uma enorme influência. Né, eu deixei o Azerbaijão por último porque eu acho que é interessante citar isso, né? Assim, a crescente importância geopolítica do país devido aos recursos naturais que ele tem. É um país que está enriquecendo, tem obras arquitetônicas ali que lembram Dubai, tanto que Baku é chamada de a nova Dubai. E também entre os países de maioria muçulmana é um país assim muito light na religiosidade, né? É um país que é o mais secular, o mais laico, o mais progressista, digamos, né? Entre os países muçulmanos. Talvez até, não sei, o que a gente vê hoje no Azerbaijão pode ser o que a gente vai ver nos países muçulmanos como Arábia Saudita e Irã daqui 30 anos. Se toda essa religiosidade perder a força nesses países, será que é isso? Não sei, eu não sou futurólogo para saber, mas tá aí algo interessante aí pra gente considerar, né? E por último, assim, há um lugar para onde eu não voltaria? Cara, eu voltaria para todos, mas assim, eu voltaria primeiro assim para Dubai e para Turquia, né? Dubai, né? Emirados Árabes Unidos, né? Mas Dubai é o emirado que se destaca ali, né? E Turquia tem muito que conhecer. Assim, é um país enorme e tá aí um lugar para onde voltaria e ficaria por mais tempo. E pessoal, eu vou ficar por aqui então. Não se esqueçam de ver o link aqui para quem quer transformar o YouTube num negócio, usando 3 estilos de vídeo. Esse aqui que eu estou fazendo agora é um estilo mais simples de todos, tá? Mas tem o estilo mais elaborado e também tem o estilo híbrido que eu usei quando eu estava em Portugal e cara, deu muito certo porque ninguém estava usando esse estilo, certo? Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse curso. Então tem aqui 2 vídeos relacionados. Por enquanto é isso e nos vemos no próximo vídeo.